Ter filhos ou não ter, eis a questão. Os dilemas de encarar a paternidade ou maternidade, também os papéis relacionados a homens e mulheres na criação dos filhos, é tema do Não Vá Pra Cama Sem Elas de hoje. Eu sou o jornalista Cristiano Santos e você é o nosso convidado. A convidada de hoje, especial, que vai falar sobre esse assunto, é a terapeuta de família e casal, Mirela Manfro. Seja muito bem-vinda, Mirela. Obrigada. Conosco no programa também, sempre as debatedoras, as minhas colegas, a Carol Alexandrino e também a Luciana Diniz. Gurias, fiquem à vontade, o programa é nosso. E o Não Vá Pra Cama Sem Elas tem a apresentação do Super Rissu. Bem, gurias, eu gostaria de começar perguntando para vocês sobre mãe e mulher, porque parece que essas duas palavras elas estão relacionadas, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou mulher e não sou mãe. Eu não acho que tem necessariamente, né, aquela coisa assim, a mulher nasce com dom, né, ela obrigatoriamente tem que ser mãe, porque ela tem ali o útero, o ventre, aquela coisa romântica que tem na questão. Acho que tem muitas mulheres que não querem ter filhos e, enfim, tem outras prioridades. Eu acho que está na hora da gente começar a desconstruir isso aí que se criou de que a mulher nasce para ser mãe, né? E nada mais, né? Acabou. Então, e hoje eu percebo assim que já tem muitas mulheres que assumiram que não querem ter filhos e já falam isso. Tem cobrança, às vezes, por parte do companheiro, né, da família do companheiro, mas eu quero um neto, então às vezes a mulher acaba por ter filhos para agradar. Eles vinculam que a culpa sempre é da mulher. Por exemplo, assim, o cara, não tive filho ainda, é porque não achou ainda companheiro ideal, ou porque, sabe, é sempre vinculada à culpa da mulher. E também acho que hoje tem é importante também a gente se dar conta quando a gente não quero ser mãe, não tenho essa vontade. Aceitar isso, e né? E não se sentir como se faltasse culpada, um pedaço, né? Então eu não vou ser completa. Sim. Porque o discurso ainda hoje não, experimente, tenha filhos. E tu vai ver que é um mar de rosa, que coisa mais linda. Vendem uma coisa que não é verdade. E aí quando tu tens e tu não queria, é muito pior. Porque daí tu não vai conseguir te doar da maneira talvez mais assertiva que os filhos precisam, né? Então, mas eu acho que isso está mudando, mas ainda é muito forte. Muito e forte. Além do que assim, daí a mulher tem um filho, daí tu vai deixar o pobrezinho sozinho? Sim. Né? Tem que ter irmão. Ainda tem que ter mais, daí né? tem que ter mais um irmão. Isso, tem muito isso do que é mais correto, né? O que a gente espera ainda e tá na gente. A gente diz assim, mas já estamos em 2019, mas ainda tá dentro da gente. Sim. Então, mulheres hoje que não querem ser mães, ainda se sentem muito mal, muito incapazes. Sim, mas eu percebo assim que os homens, né, quando eles falam, não quero ser pai, parece que as pessoas entendem, ok, é o estilo dele, ele optou por não ser pai. Mas quando a mulher diz que ela não quer ser mãe, é meio que o mundo desaba, né? Como ela é egoísta. Como é que essa mulher é vista? Isso. Como se o egoísmo não fosse saudável muitas vezes, né? A gente não pudesse ser, a gente deve ser egoísta de vez em quando. Porque quando o homem fala isso, parece, porque ele tá focado na carreira, né? Porque ele quer, enfim, dos esportes e tal. Parece que precisa justificar, então, um vizinho lá, já casado há muitos anos, que não tem filho, aí alguém comenta, vai ver que é a mulher que não pode ter. A mulher tem problema. Porque é sempre vinculado para a mulher. Né? Sim, a mulher é culpada de tudo, aliás, né? Porque ainda no nosso social, ainda um pouco, a cultura ainda é um pouco machista, né? A gente teve muitas evoluções. Um pouco. Mas temos uma cultura é machista bastante machista, sim, né? Então a pressão, ela acaba sendo forte. Mas eu acho que os homens também vivem essa pressão. Né? Eu acho que isso é muito parecido, tanto com um quanto o outro, né? E tem o outro lado. Acho que tem a mulher também que resolve ser mãe, e daí ela fica só mãe. Ela esquece que ela é mulher, ela esquece que ela tem outras coisas na vida dela. Ela fica exclusivamente uma mãe.
né? E não, acho que ela tem toda essa cara de que trabalha, de que pode ter um emprego, sim, pode ser feliz sem os filhos, sim, em alguns momentos também, por que não? E se ela também é feliz só sendo mãe, pode também, Pode né? Porque também tem isso. Daqui a pouco a mulher gostou da maternidade, se dedica pra isso, gosta de viver aquilo, tem um companheiro que assume o fato de, ok, eu vou prover a casa, esse dia, grana, né? Eu trabalho e tal, e fica em casa, que é isso que tu quer, e deixa ela ser feliz, porque daqui a pouco ela tá sofrendo isso, né? Mas eu acho do preciso trabalhar, preciso estar no mercado de trabalho e tal, e eu sou só mãe, como se fosse uma tarefa super simples, né? Sim. Eu acho importante também a gente trazer aqui pro debate uma coisa que se faz assim. Nossa, a maternidade é a coisa mais linda do mundo, meu Deus! Romantiza, né? É tão lindo, a mulher vira uma santa quando está grávida, né? E depois, quando tem filhos, como se tudo fosse lindo, maravilhoso, né? E ela tem que ser zelosa, cuidadosa. Muito pouco se fala em depressão pós-parto, que é uma coisa que existe muito, né, Mirella? Tu sabe disso, né? E o quanto isso deveria ser mais falado, né? De que não tem problema, isso tem solução, procurar ajuda, né? E quantas mulheres que ficam sofrendo com essa depressão. E até a mudança da imagem, né? Não, porque muitas vezes rejeitam o filho no início, né? Não querem trocar, não querem olhar. E depois isso vai criando uma culpa tão grande, sendo que pode. Porque eu acho que até o próprio amor, né? Acho que o amor materno, ele é construído. O amor é uma construção, né? E a mulher ali se depara com um bebezinho que depende totalmente dela e ela não tá tão apaixonada como deveria estar naquele início, porque tá com outras coisas também, né? E se sente extremamente culpada. Então vem também isso muito forte, assim, a sociedade nos prepara para que a maternidade seja um momento pleno. Sim, pleno, né? E é bem complicado, sim. Acho que a gente fica bem desamparada mesmo. Até essa questão que tu falou, eu acho também importante da gente dizer assim, desse amor que é construído, né? Tu não nasce mulher já amando, eu tô grávida, já tô... Não. A cada dia que passa, né, a convivência é que vai fazendo aquele amor aumentar, né? Então, não significa que uma mulher que não tenha gerado um filho não vá amar da mesma forma uma criança que ela venha a adotar, né? Isso também é uma coisa que se cria. Ela nunca vai saber o verdadeiro amor de mãe. Mentira! Vai saber sim. Porque a mãe, no momento que ela olha para um filho que nasce, são duas pessoas estranhas, né? Tanto o filho para ela e ela para o filho. E ali começa a se construir uma relação da mesma forma que uma mãe que vai adotar uma criança. No momento que ela vai olhar para a criança, começa a relação, né? E eu não gosto muito quando a gente escuta muito dizer, ela nunca vai sentir o amor de mãe. Porque ela não pariu. E muita mãe que gera um filho que não sente esse amor, que ele nunca vem. Isso também acontece. Não é porque ele pode não acontecer nunca, né? É porque gestar e parir sempre tá vinculado com isso, que parece que o amor já é... Vem tudo natural, flui, né? É tudo maravilhoso. Mas esse seria o tal do instinto materno ou isso também não existe? Acho que o instinto materno é uma coisa, né? Existe até entre os animais, né? Então... Que é o ato de tu saber que do teu corpo se modificar e se preparar para amamentar, e próprio parto, né? É instintivo, enfim. Mas o amor não. O amor é construção. Todas as relações são construídas, né? E penso o papel do pai nesse momento também, né? Porque daí o pai também fica meio... Isso é uma coisa... A mãe já... E a gente começa, sem querer, né? Escantear o pai. Assim, não, eu sei fazer. Porque eu tenho um instinto. Eu sei como que... E o homem também tem que achar um espaço aí, né? É que muitas vezes a mulher não deixa. Não deixa. A mulher meio que domina ali a relação com o bebê, com a criança. E é aquela coisa que a palavra que eu odeio, né? Ele me ajuda. Isso. Ele trocou fralda essa noite, ele me ajudou, ele acordou de noite. Gente, acorda! Ninguém ajuda ninguém. Mas aí junta a vontade de comer com a fome, né? Porque o homem ele já não tem essa vontade de querer contribuir naquele cuidado. Alguns até têm, né? Alguns até têm, mas a mulher acaba... A mulher tem que incentivar. E isso acontece muito de a mulher achar que
ela é que sabe. E, ele não vai fazer direito, eu que sei pegar, ele vai deixar, não vai dar banho, né? Enfim, tem medo. Aí ela vai tomando todas as decisões. Na verdade, a mulher fica mais poderosa, né? Nesse momento. Com certeza. Gera um poder, assim, Com eu certeza. sou mãe agora. E o homem vai ficando, e isso aí, enfim, depois ele até acostuma, né? A não dividir mais, né? Porque a mulher não dá esse espaço. Bem, gurias, e como é que fica a cabeça dessas mulheres que querem muito ter filhos, né? Que vivem numa relação que deseja muito ter um filho, mas acabam não conseguindo esse filho ou acabam tendo dificuldades para conseguir engravidar? Eu acredito assim, né? Que uma coisa é tu querer ser mãe e uma coisa é tu querer parir um filho. Né? Querer ser mãe, a gente pode de várias maneiras. Tu pode ter uma família reconstituída, tu pode adotar, né? Eu acho bonito, assim, que acho que a adoção vem de adoçar, né? Pode adoçar a tua vida com a... E outra coisa é tu querer parir um filho. Né? E muitas mulheres, infelizmente, né, vão enfrentar tratamentos super desgastantes e enfrentam, né? E vem tudo que vem por trás disso. Né? Então, eu acho que hoje isso já está bem mais desmistificado. Assim, né? Acho que as mulheres já estão se dando conta que podem ser mães de outras formas, exatamente por causa dessa discussão que a gente está tendo, dessa construção do amor. Sim, mas eu vejo que ainda tem um desejo muito grande da mulher passar pelo processo da gestação, né? E aí tem uma pressão dela para conseguir essa gravidez, mas também tem uma pressão social, né? Tipo, ela não tá conseguindo, mas por que ela não tá talvez conseguindo? Talvez está vinculado só que como só a mulher pode engravidar na relação, é aquela sensação de poder, né? Então, daqui a pouco essa questão de... Eu fali, né? Eu não sou boa o suficiente, eu não sou uma pessoa fértil, né? Sim. É muito doloroso, muito doloroso. E trabalhar esse luto da mulher que realmente não vai poder engravidar é muito difícil. Né? E precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda especializada, precisa de apoio. A gente precisa de empatia, né? Nesse momento. Bem, meninas, a gente vai fazer uma pequena pausa e em 1 minutinho a gente está de volta. Espera aí. Sabia que você pode assistir ao NH News e ficar por dentro de todas as notícias também pelo aplicativo do Jornal NH? Tem informações sobre a região, o estado, o país e o mundo, assim como esporte, opinião e a previsão do tempo. E se você é assinante, também pode acessar a edição digital do Jornal NH através do aplicativo. É só fazer o login. Se não é, você pode fazer a assinatura através do próprio aplicativo. O aplicativo do Jornal NH pode ser baixado de graça pela Google Play e App Store. Bem, a gente dá uma passadinha lá no Rissu para saber o que as pessoas estão achando deste assunto. Vamos conferir? Eu vejo que a criação do filho ela tem que ser muito bem compartilhada com o teu companheiro e tem que ter combinações prévias em relação à educação, o que é possível, o que não é possível, o que pode, os limites. Eu acho que isso vem muito a ver com a divisão de tarefas do casal. Olha, eu acho que o grande princípio da educação dos filhos é educar com amor, né? Seja a presença mais do pai ou mais da mãe, mas quem tiver, ou às vezes até avós, né? Mas quem estiver educando essas crianças, que sempre eduque com amor, valorizando a personalidade de cada um, as características de cada um dos filhos. E eu acho que essa regra independe de quem for educar. Eu acredito que entre o casal, tanto o homem quanto a mulher, né, não depende só da mãe, né, e sim do marido também. Né, dar o melhor, ensinar o que é certo, o que é errado. Ensinamentos, como se diz, vem de berço, né? É difícil isso, porque homens e mulheres, pais e mães, por vezes têm ideias e pensamentos diferentes e divergem um pouco em relação às questões dos limites, né? Até onde pode chegar. O homem antes pensava que só indo trabalhar fora estava bom, sair com os amigos, jogar um futebol. Não, ele tem que ajudar a manter a casa no aspecto de limpeza, né? De trocar fraldas, ir no colégio buscar os filhos, né? No mais é repartir as tarefas com a esposa. Porque eu acho que é muito difícil para uma criança crescer num lar onde o pai diz uma coisa e a mãe diz outra, ou um contradiz o outro. Eu acho que isso aí é o princípio da educação, e aí tu consegue criar pessoas que realmente são
se valorizam, que têm uma autoestima e que são filhos que vão sempre estar por perto. Bem, gurias, os últimos dados aí do censo demográfico, que foram de 2010, mostram que houve uma queda bem grande no número de filhos por casal, né? Em 50 anos caiu aí de 6,1 para 1,9 filhos por casal, né? O que vocês atribuem a esses números aí que vem caindo no número de filhos por casal? É caro. É caro. Eu nem filho tenho, mas é Boleto, caro, né? Tem que os pagar boleto. boleto. A primeira questão é que é caro, é verdade, né? A segunda questão é que as mulheres saíram para trabalhar, né? Saíram para o mercado de trabalho e as mulheres começaram a fazer outras coisas antes de ter filhos. Então, agora, estudar, trabalhar, formar uma carreira e depois ter filhos. Isso foi uma mudança social grande, né? Antigamente era primeiro ter filhos. Não, e os casais também, eu recordo assim que meus pais, os amigos deles, eles casavam super cedo, né? Isso, Então, isso. 19 anos estavam casando, já morando juntos. Até para e poder tal. sair de casa, né? É, e Para agora poder os ter a casais, liberdade. os casais focam ali, daqui a pouco a pessoa quer terminar a faculdade, né? E daí, daí posterga os planos, né? De ter O filho, que traz outros problemas, né? porque a mulher tem prazo de validade. Né? Isso, e a gente tem uma sociedade que está envelhecendo, e está envelhecendo melhor, né? Mas é uma sociedade que está mudando a cara, né? Famílias que estão mudando o rosto. Eu acho que o que marcou foi a saída da mulher para pensar nela, em trabalho, em estudo, e deixou um pouquinho de lado essa maternidade. E para um casal, a decisão de ter filho sempre pesa mais da mulher, enfim, deve ser um consenso. Eu acho que é da sociedade, muitas vezes. Acho que sim. Nem E a família tem um pouco isso, assim, né? Para nós nos tornarmos completos como casal, a gente precisa a ceredinha é o filho. Todas as fotos que tu vê em Isso. propaganda, tudo, É com filhos. nunca é só com casal. Sempre tem os filhos. O casal perfeito, ele E é tem sempre os aquela filhos. mulher super jovem, né? Aquela mulher jovem, magra, bonita, Isso, né? Nunca é aquela mãe ali que pariu, acordou de madrugada, tá com uma olheira e tal. Olha, tu é bem otimista, né? Teve umas estrias da gravidez. Nunca é. Sempre assim, né? Sim, é que vende uma imagem de uma coisa linda, maravilhosa. Né? Sim, mas como é que fica pro casal que não quer ter filho? Eles optaram por não ter filho, né? Por uma questão pessoal, enfim, quer ter uma vida sem filhos, viajar. E como é que fica eles em relação à sociedade? São julgados ainda? Eu já acho que tu julgou a tua pergunta, porque tu falou assim, o casal não quer ter filhos porque quer viajar. Pode viajar com a criança também, né? Mas eles querem viajar sem ninguém, entendeu? Tá, Só tudo eles. bem, mas Resolveram viver sem filhos. E é isso, viver parece que a sem- criança vai esbarrar em tudo, entendeu? Não, eu vou dar meu exemplo. Mas Eu pode sempre, esbarrar em quando eu tudo. converso com meu companheiro, eu digo assim, tipo, né, pô, eu tô em quase 30, né? Parece. Eu tenho quase 30, eu fico pensando, eu tenho que ter filho, né? Tá Sim. na hora. Sim. Ele disse, mas queria conhecer tantos lugares do mundo e não sei o quê, e não sei o quê. Como se a criança fosse sempre um empecilho, mas leva o bacurinho pra conhecer os lugares junto. Mas ele tá entendeu? forçando ele a ter um filho, entendeu? Quando ele não quer ter, pra ele é um problema ter filho. Tá, não, tudo bem, não tô dizendo que eu tô forçando, tô dizendo só que parece que o casal que não quer ter filho, porque Não quer querendo forçar, viajar, mas forçando. sabe, parece que ter filho é um problemão, porque tu não pode viajar, porque tu vai ter despesa. É na verdade, isso. tu Mas precisa se isso é organizar, né? verdade. Porque o casal não quer ter filho, Ele porque não tem quer ter filho, razão. ponto. Não entendeu? é tão não é tão simples. Não, eu ter um sei, filho, gente. pegar, botar embaixo do braço e sair por aí, né? Até porque tu vai mudar muito a vida, assim, eu costumo, quando vou fazer alguma palestra, sobre a primeira lâmina, aquela assim, da maternidade, pra mim é um furacão, né? Porque a tua vida muda muito. Mas eu acho que a tua pergunta é pertinente no sentido se ainda tem essa exclusão, né, dos casais Sim. que decidiram isso ter sim, filho. com Eu acho certeza. que Me sim, parece acho que a que gente ficam fica meio comentando estigma assim de- que estranho, eles não têm filho, É. será que eles não querem? Parece que Tem não é um problema. Será que Fica é uma uma curiosidadezinha. Assim. Sim, acho que sim. Tem sim. Uhum. Tem porque o ideal da família é o pai, mãe e filhinho, ponto. Pois é, tu falou uma palavra-chave. O ideal da família nessa construção social é do pai, mãe e filho, mas a gente sabe que existem muitos outros arranjos, né? Muitas crianças são cuidadas pelos avós, aí tem uma criação não ligada diretamente ao pai ou à mãe, ou são criadas por casais homoafetivos, né? Ou ainda vivem apenas com a mãe ou com o pai. Qual o peso para essas crianças que têm arranjos familiares diferentes e vivem numa sociedade que ainda constrói um ideal de família formada por pai, mãe? Eu gostei do termo que tu falou antes, assim, mães reais, né? Porque eu acho que a gente tem que falar em família, a gente tem que parar de classificar como uma família como leite, família melhor, o A, o B, o C, essa é melhor que a outra. Não existe. A família ideal é a família que tem afeto, que se gosta,
que apostam no outro, que se apoia, não importa se ela é formada por uma mãe, por 2 mães, por 2 pais, por 5 filhos e 2 vieram do primeiro casamento e 3, o que importa é tu ter a boa vontade de conviver, de querer estar junto, de ser família. Família é quem você tem. Não, e bem sinceramente, a nossa realidade, eu lembro que saiu um dado, quando a gente teve uma fala do nosso presidente, que as famílias desajustadas, desestruturadas, que eram formadas por uma mãe, uma mãe solteira, uma mãe e uma avó, uma questão assim. Que isso traria prejuízo, né? Eu lembro que a mídia começou a largar dados ali que é a maioria, né? As famílias que por vezes são só pela mãe, pela avó, e pela mãe, ou pela uma filha. E acho que a nossa profissão também, né? A própria psicologia meio que idealizou isso, assim, temos que ter um pai para a função paterna, uma mãe, e isso é muito forte. Muito enraizado. Não que eu seja contra, por exemplo, essa questão do produção independente, sei lá, quero ser mãe, não encontrei um cara que seja um pai legal, não encontrei um companheiro, alguém que quer dividir minha vida, sei lá, vou adotar uma criança, porque hoje é possível, que né? você decida isso, eu quero ser mãe. Agora, o problema é quando a mulher engravida, não planejado, e o cara some, né? Desaparece. E talvez para nós, assim, brancas, classe média, não seja uma realidade, mas a gente sabe que nas periferias e nos lugares mais humildes eu acho bem importante realidade. A gente, então, salientar que não é uma coisa simples, né? E que as crianças, elas precisam de uma certa estrutura, né? A gente não é qualquer coisa, vamos nascer uma criança, não. Uma certa organização, uma certa estrutura, uma decisão, eu quero ser mãe, eu tenho não esse necessariamente desejo. É aquele casal ali que a gente vê na propaganda. Pode ser feito, a estrutura não importa de como ela é feita, né? O que importa, sim, é a dedicação, é o amor, a vontade. Que tu tem o desejo, né? Isso. E a gente tem que lembrar isso muito, porque senão fica parecendo que ter filho é simples, mas não é. Né? E aí é muita responsabilidade, a gente está criando uma geração futura, então a gente tem que pensar muito nisso. Olha só, atualmente há 35 projetos sobre direitos sexuais e também reprodutivos da mulher no Senado e na Câmara. Mas a gente sabe que tem algumas bancadas muito conservadoras, até mesmo religiosas, aí, que impedem o avanço desses projetos. Um deles fala sobre a descriminalização do aborto, né? E qual é o preço que a gente paga na sociedade por esses projetos que são tão importantes e que podem virar políticas públicas aí para as mulheres e também para a sociedade como um todo? É que essa questão do aborto, eu acho que é a visão, né? Talvez uma bancada política mais conservadora, vinculada à igreja, eles não têm a divergência da visão de onde começa a vida, por exemplo, né? Que pelo direito ali nasceu com vida, não é na concepção, é no nascimento com vida que começa a vida, mas claro, a questão toda filosófica, religiosa por torno disso, mas essa visão de que o aborto, por exemplo, está muito vinculado a matar uma criancinha e não com uma questão de saúde pública. Porque o fato de um setor ideológico dizer que a mulher não pode abortar, não significa que ela não vai abortar, porque aborto acontece no Brasil toda hora, todo minuto. A gente não está falando de uma coisa que não acontece. Exatamente. É proibido, então não acontece. Sem contar que o fato de que a descriminalização não vai fazer com que saia um monte de mulher abortando toda hora, não é isso. A gente tem que pensar que país que a gente está também, né? A gente tem que pensar que a gente está no Brasil, que é um país que tem uma identidade diferente. Então isso é uma questão bem complicada, eu acho que é uma questão de se pensar a longo prazo. Mas essa questão de país, a gente tá no Brasil que tem mulher diferente, ok, a gente é... Mas o problema do Brasil é que esse assunto nunca chega a um debate saudável, entende? Sempre polariza e a gente nunca consegue construir um debate saudável em torno, principalmente do aborto, sabe? Que custa tantas vidas, mutila mulheres, a gente sabe, existem dados, mas são projetos que não avançam. É delicado porque nós temos uma desigualdade muito grande, né? Muito grande. Então ainda não chega tanta informação, né, como deveria chegar e aí acontece isso, a gente não tem estrutura, né, para colher talvez todas essas... Mas o problema da desigualdade é que se a gente não toca no assunto e não tenta resolver ela de alguma forma, ela sempre vai aumentar, porque a desigualdade que não é debatida para tentar ser mitigada, para tentar diminuir, ela só aumenta, ela só segrega. Esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui seria importante que muitas pessoas tivessem, né? A importância da maternidade, a importância do planejamento familiar, que ter um filho não é simplesmente sair engravidando com 15, 16. Então, teria que ter todo um... mas é que é complicado. Essa questão de planejamento familiar,
ok pra gente, né? Que daqui a pouco todo mundo que tem uma graduação, todo mundo teve essa informação, todo mundo teve um pai que conseguiu sentar e conversar, uma mãe que conseguiu sentar e conversar. Agora, daqui a pouco pensa pra menina que mora na periferia, que é pobre, que não tem condições, que a única forma de ela sair de casa, dentro de uma casa que o pai é opressor, que o pai é agressivo, que o pai é alcoólatra, que a mãe é agressiva, que a mãe é opressora, que a mãe é alcoólatra, é casando. Tá? Dela casa. E dela só economicamente dependente do companheiro dela, que vão para mais velho ou não, enfim. E ela não pode chegar nele e dizer assim, não quero ter filho, porque eu não nasci para ser mãe, ou eu quero usar preservativo. Não é assim, a realidade não é assim, entendeu? É quase que natural ela sair de casa e dos cuidados da mãe e do pai, muito nova, ela vai ter os cuidados do marido e vai ter filho, e é assim que é a vida dela parece desde o nascimento. Mirella, e como dividir essas funções relacionadas à família, a criação do filho, entre o marido, mulher, ou entre dois pais ou duas mães, né? Como fazer para equilibrar os pratos para que todos possam ter suas vidas também dentro dessa criação? Eu acho que a palavra que tu usou é ser boa, equilibrar, né? Equilíbrio. Equilíbrio de funções, o homem entender o papel importante que ele tem, que é tão importante quanto o da mulher, é a mulher entender que o papel dele é importante também, né? É poder se discutir sobre isso, é poder se falar sobre isso, é poder colocar os filhos no lugar de filhos, é poder mostrar, os filhos precisam de pais presentes, pais que atuem, pais que eduquem, principalmente pais presentes, né? Que acompanhem, que invistam nele. O mais importante, talvez, numa sociedade hoje, é poder estabelecer o limite com amor, com afeto, né? E a gente fala tanto em limites, mas os pais também precisam entender isso. Então, é cada um entender o seu espaço, debater esse espaço em casa, né? Se sentir como família, como é que tu tá te sentindo hoje, poder dividir isso, né? Porque a mulher hoje, ela exerce funções tão importantes quanto os homens. Então, equilibrar esse papel de mãe e pai numa família é muito importante. Lu, tu que é mãe aí, que dicas tu daria? Não, eu acho uma coisa importante, assim, pra gente falar, eu como mãe, a Mirella também mãe, que a gente tem uma coisa, assim, de quando tem filhos, querer que eles não sofram, achar que a gente vai conseguir, não é? Que a gente acha que vai conseguir dar conta de que o filho não passe trabalho, de que o filho não sofra, e a gente não consegue, a gente não é super mulher, não é super nada. Então, vem as frustrações às vezes, quando a gente não consegue atingir aquilo que a gente imaginou, né? Então, acho que quando a gente consegue perceber assim, não, eu não posso tudo, né? Aceitar que a gente não pode tudo, que a gente não é uma super heroína, né? Eu não gosto de uma palavra que fala assim, ela é guerreira. Que guerreira, gente! A gente é uma pessoa normal, né? E se cria muito aquela coisa, a mulher é guerreira. E acho que é importante também a gente poder mostrar a nossa fragilidade para os filhos. Claro. E eu tô ali, né? Exato. O filho não tá, mas a mãe claro tá aqui. Que a gente falando aqui é tudo muito simples. Na prática, não é assim. A gente sofre, é óbvio, né? Com o sofrimento de um filho. Mas eu acho que tem que a mulher tem que começar a relaxar mais como mãe, né? Bem, o programa já está chegando ao final. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Carol, muitíssimo obrigado. Lu e também a nossa convidada de hoje, Mirella, obrigado pela presença. A gente volta na semana que vem. Até lá!